Eu sou Kleber Dias e junto com Rafael Diniz eu conversei com Catarina Lutero, gerente de investimento social da Fundação ArcelorMittal, uma das instituições mais relevantes do Brasil quando o assunto é financiamento de projetos esportivos por meio das leis de incentivo. Catarina compartilhou com a gente os bastidores das decisões que definem onde e como a Fundação ArcelorMittal aplica seus recursos, revelou estratégias para garantir a continuidade de projetos sociais e falou também sobre o desafio de avaliar impacto em iniciativas de longo prazo. Nós conversamos também sobre inovação, economia circular, inteligência artificial e o papel das universidades no fortalecimento da cadeia produtiva do esporte. Foi uma conversa extremamente relevante para entender como funcionam os bastidores do investimento social corporativo no esporte. Aproveita aí, vai lá, sobe o som! Catarina, obrigado por conversar aqui com a gente. Eu queria que você talvez começasse falando o que faz uma gerente de investimento social lá na Fundação ArcelorMittal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e falar em nome da Fundação ArcelorMittal. Ser gerente de investimento da ArcelorMittal é uma tarefa árdua. Na nossa gerência, a gente administra todos os recursos próprios incentivados e também desenvolvemos todos os projetos que serão implementados pela Fundação nos 7 estados em que temos as nossas unidades industriais, as nossas atividades do negócio. Então, é na nossa gerência que as principais decisões são tomadas dos projetos que serão investidos, sejam eles via recursos próprios, que hoje nós atendemos todos os projetos de educação com recursos próprios, cultura, esporte e economia circular, que inaugura agora no 2º semestre, via lei de incentivo. É árduo porque são milhares de propostas ao ano. Economia circular é com lei de incentivo de qual segmento? Cultura? Não, então a lei da reciclagem é uma nova lei, que foi implementada e esse ano nós estamos com a expectativa que os projetos sejam aprovados e pela primeira vez a gente espera aportar em dezembro desse ano. Então, nós ainda não temos disponíveis nenhum projeto no Brasil, mas há uma corrida entre as empresas para ver quem vai conseguir aportar em projetos relacionados à economia circular. O Capacita falou-se muito durante o evento sobre a lei da reciclagem, né? Tem uma expectativa do próprio segmento esportivo. Existe o temor do segmento esportivo com relação à lei da reciclagem, que 1% dela concorre com o esporte, né? Na verdade, até concorria ano passado, em 2024, mas não existiram projetos aprovados, né? Esse seria o primeiro ano, né? Mas você sabe que, olha só, a gente teve uma estratégia relacionada a isso que talvez seja interessante compartilhar. Hoje, grande parte do nosso volume de projetos está em Minas Gerais. Então, à medida que a lei também de Minas alterou, ampliando o teto, nós conseguimos migrar grande parte dos projetos da lei federal para o estado, de maneira que a gente tivesse a disponibilidade desse 1% no final do ano. Então, nenhum projeto ficou desassistido. Foi um trabalho feito em comum com os produtores e com toda essa rede que a gente relaciona para que a gente pudesse ter a disponibilidade de 1% do esporte sem prejudicar os projetos que hoje recebem aportes regulares da Fundação. Catarina, e acho que é legal você trazer isso, porque realmente existe toda uma apreensão do setor esportivo, só que aí eu não sei, queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, a ArcelorMittal ela tem uma fundação que é especializada nesse investimento social, enquanto outras empresas acabam que não tem uma fundação, tem um setor. Você acha que essa questão de ser uma fundação acaba dando mais vigor, mais especialização, mais know-how para que realmente vocês consigam pensar essas estratégias? Rafa, eu tenho convicção que sim. A Fundação hoje, a ArcelorMittal, é a organização dentro do grupo ArcelorMittal que cuida desses investimentos e principalmente como os investimentos se conectam com as principais causas da sociedade. Quando não há uma fundação, um instituto, as pessoas, o olhar delas eu acho que fica muito relacionado ao negócio. Sempre há um viés ali, mesmo que não tão aparente, mas que influencia. Por mais que a gente tenha pessoas muito bem intencionadas, quando você tem uma equipe especializada, olhando para o território, para as causas sociais, buscando alternativas e oportunidades, eu acredito e eu vejo na prática que isso faz toda a diferença.
E na fundação a gente tem uma característica, porque apesar de sermos uma fundação empresarial, nós estamos em mais de 70 cidades brasileiras. Então, existe uma diversidade de demandas e realidades completamente distintas umas das outras. Mas a gente tenta ter uma estratégia que a gente consiga direcionar os investimentos atendendo a essas necessidades, independente, né, do território e que esteja em conexão também com o negócio. Não adianta também fazer grandes investimentos sem que isso converse de alguma maneira com a estratégia também do Grupo ArcelorMittal. É uma tarefa que a gente vai tentando equilibrar os pratinhos todos aí, de maneira a atender a comunidade, mas também ao negócio que nos mantém. O grupo, no caso da ArcelorMittal, a preocupação, no caso que se tem, é mais com relação às cidades em que a empresa opera, de tentar gerar benefícios para essas. Então, a fundação também privilegia investimentos aí, eu presumo, né? Nossa premissa principal é atender aos territórios onde nós temos as nossas unidades industriais. Sejam elas as siderúrgicas, mineração, as áreas de florestamento, né, onde a gente produz carvão vegetal, mas a gente também tem atendimento às áreas onde os comerciais estão presentes, onde a gente tem centros de distribuição, também são prioridades. Agora nós estamos trabalhando com energia sustentável, então os campos, né, de energia eólica, energia solar também estão no nosso radar. Entretanto, olha só, a gente tem projetos de educação que vão para o Brasil inteiro, para cidades que nós não temos nenhuma relação de negócio no território, mas que o projeto de educação chegam a esses territórios. Pode contar exemplos assim? Sim, claro. Então ótimo, então tá. Ano passado, o nosso prêmio LIGSTEAM, que é um prêmio onde a gente reconhece a implementação de projetos STEAM nas escolas, a escola vencedora era de Parintins, lá no Amazonas. Então, assim, o projeto chega no Brasil inteiro. Primeiro lugar, Parintins, segundo lugar, Olinda, terceiro lugar, Brusque, em Santa Catarina. Então, a gente está no Brasil todo aí presente, mas não com as leis de incentivo, com projetos com recurso próprio. Você tem ideia, assim, do volume de número de projetos, número de cidades? Tenho tudo. Cabeça? O trabalho está bem feito, né? Assim, eu ia falar para você dizer de cabeça assim, o que você lembrasse, né? Tem. Está na ponta da língua. Está na ponta da língua. Esse ano a gente tem 272 projetos sendo executados simultaneamente no Brasil. E eu comentei aqui, são 68 cidades, eu estou arredondando para 70, 7 estados. E é um dado interessante porque desses 272 projetos, nós temos públicos que são atendidos diretamente e os indiretos. A gente considera indiretos pessoas que participam dos eventos, né, ou dos patrocínios que a gente faz, shows, festivais. Então, a gente tem uma expectativa esse ano de público indireto de 4,5 milhões de pessoas que vão passar pelos nossos projetos. É um número considerável, Catarina, e assim, eu tenho acompanhado um pouco do trabalho que vocês têm feito na parte do esporte, inclusive vocês são os maiores patrocinadores da Lei de Incentivo Estadual e estão entre os maiores do âmbito federal do Imposto de Renda também. E vocês têm sempre tipo uma preocupação de continuidade com os projetos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre isso, como é que vocês fazem a escolha desses projetos e até como é que vocês decidem pela continuidade desses projetos, né? Tá, Rafa, na fundação nós temos várias premissas, né? Se eu pudesse relacionar todas, mas uma também super relevante é investir em projetos que tenham capacidade de continuidade. Então, a gente tem uma visão a longo prazo. Hoje, dentro da nossa política, a gente trabalha com duas frentes principais, que é a oferta de núcleos esportivos no contraturno escolar para fortalecer esse vínculo escolar da criança e possibilitar o desenvolvimento, né, de habilidades e competências ali por meio das atividades esportivas e a formação de atletas de base. É premissa básica que o projeto possa continuar no ano seguinte. Hoje nós temos projetos e núcleos que funcionam há mais de 10, 15 anos consecutivos e nós não temos a intenção de mudar desde que o projeto esteja sendo executado conforme previsto na lei, as prestações de conta estejam em conformidade com a lei e que nos atendam também numa oferta regular e contínua naquela comunidade.
E por que a gente tem esse compromisso? Imagina, as famílias se organizam para que as crianças estejam presentes ali. Né? Se de repente a gente corta o investimento no território, a gente tira a possibilidade de várias famílias oferecerem uma atividade esportiva de qualidade para os seus filhos, né, no contraturno, e fora todo o benefício que o esporte traz, beneficia. Então, a gente investe tendo um arco mínimo de tempo de 3 a 5 anos de manutenção desse projeto. Então, quando a gente toma a decisão de abrir um novo núcleo, a gente já está olhando pelo menos há 5 anos para frente, pela manutenção do projeto. E acho que isso é importante, né, Kleber? Porque assim, a gente vive num momento de imediatismo e quando a gente fala em educação, esporte educacional, nada é de curto prazo, né? Tudo é no mínimo médio prazo para a gente começar a ver resultado mesmo. Então acho que é importante essa continuidade, porque assim, geralmente os projetos eles têm 12 meses, que é meio que uma tradição ou que o recurso dá, mas que a gente sempre gira essa rotina de renovação de projetos. Então são vários projetos de 12 meses, mas nem toda empresa tem essa preocupação de continuidade ou já quer resultado em 12 meses, né? Então acho que é muito legal essa sua fala, assim, e essa preocupação da fundação. Eu fico feliz de ouvir isso, porque é a nossa estratégia, né? A gente acompanha outras empresas, são estratégias diferentes. A nossa é estabelecer um relacionamento com aquela comunidade e oferecer algo que possa contribuir com a melhora da qualidade de vida. E hoje, uma curiosidade, né, nós ofertamos 15 modalidades esportivas diferentes. Então, vai do skate, né, até ginástica de trampolim, que acontece aqui em Contagem, que é uma referência nacional. E tem outra coisa muito legal que eu acho que vale a pena ainda nessa parte dos projetos, que foi até uma fala que eu escutei sua durante a palestra do Capacita, né? Que era a preocupação hoje da Fundação em que as contrapartidas dos projetos sejam simplesmente aquelas contrapartidas que estão dentro do projeto. Porque isso é muito comum, né? Durante uma negociação, a instituição ela precisa do recurso para poder sobreviver, mas também fazer suas entregas, e às vezes assim, a tal da contrapartida acaba exigindo que entregue coisas para além do projeto, e aí isso é até é algo negativo no sentido que acaba estimulando corrupção, porque a pessoa topa, e aí às vezes vai ter uma contrapartida que envolva algum custo financeiro que ela vai ter que dar um jeito de conseguir. E aí eu percebi, na fala que você teve, dessa preocupação da ArcelorMittal em exigir realmente o que está dentro do projeto, né? É como se o projeto em si fosse a contrapartida, digamos assim. Sim. Exatamente. Eu vou citar uma percepção pessoal, tá? Eu imagino que falar de lei de incentivo e, assim, vocês podem ouvir outras opiniões. Mas o governo atribui à empresa uma licença para que a gente possa contribuir com a política pública, né? É um recurso público. É um compromisso nosso gerir esse recurso da maneira mais zelosa possível. Em ArcelorMittal, hoje, nós temos políticas de compliance e governança que são muito rigorosas. Eu acho que a gente não faz mais do que o nosso papel do que oferecer, né, ao proponente um espaço seguro onde ele não há necessidade de oferecer nada além do que está ali no papel, do que foi aprovado. A gente não tem interesse nenhum de nos beneficiarmos, né, disso, independente de como possa aparecer. Hoje, nós percebemos assim, né, as maiores contrapartidas que a gente recebe dos projetos é a oferta regular, uniforme, equipamentos de qualidade, às vezes um lanche, sabe, que é ofertado dependendo da comunidade que é mais vulnerável. Mas não há nada além disso, assim, a gente nunca... E isso é algo que eu sou muito rigorosa, sabe? Tem que cumprir isso. É muita responsabilidade, né? E meu nome está em todos os contratos. Todos os produtores, né, que interagem conosco, né, são contratualizados e meu nome está lá e a gente tem que ser bem rigorosos, com certeza. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu acho que está dentro disso que a gente está falando aqui, que diz respeito à avaliação dos projetos e disso que você tocou agora, Rafael, que é essa coisa do curto prazismo que às vezes existe entre algumas empresas patrocinadoras, né? Até na minha opinião pessoal também, assim, uma expectativa meio irrealista de você imaginar que um projeto educativo por meio de esportes
pode apresentar resultados assim super impactantes em 8, 10, 12 meses, né? Quando a gente sabe que a educação ela é um investimento de longo prazo. Como é que vocês lidam com essa coisa da avaliação? Tem algum sistema de monitoramento, de avaliação periódica? Como é que funciona? Temos. Eu vou dividir sua pergunta em 2 momentos, tá? A gente tem a avaliação dos projetos, então, regularmente, os proponentes precisam responder para a gente um relatório. Isso é combinado, seja ele mensal, bimestral ou trimestral, depende do projeto e da característica dele. Mas aí, nesse relatório, nós pedimos números de beneficiados, frequência, né, talvez alguma clipagem, saiu em jornal, saiu alguma matéria, dados que sejam aparentes ali do projeto, que a gente consiga coletar essas evidências. Nós também visitamos os projetos, nós temos uma equipe que vai em campo e acompanha os projetos. Então, a gente vai em datas marcadas, mas a gente também faz visitas surpresas para ver a qualidade num dia regular. Quando não estão esperando ninguém, como... Porque as visitas, geralmente, as pessoas se preparam, né? Como se fosse uma festa. Exatamente, se prepara. E ao final do projeto a gente pede um relatório. Esse relatório a gente percebe que é um grande desafio, não só para produtores, mas de uma maneira geral do terceiro setor, que é medir o impacto desses projetos. Né? A gente quer ir muito além do resultado, a gente quer ir além do número de beneficiários, da frequência, de abandono, né? de dados que sejam quantificáveis. A gente queria entender, assim, esse aluno que participou do projeto, né, qual a percepção de benefício que ele ou a família tiveram. Isso é mais difícil. Né? E a fundação, a gente não cobra sem dar um apoio também para o produtor, porque a gente sabe que é um caminho, é uma trajetória que nós também estamos nos aperfeiçoando, sabe? Então, hoje na Fundação ArcelorMittal, a gente tem uma equipe responsável pela produção de dados. Assim. Então, há uma equipe que desenvolve os KPIs, indicadores do projeto, e a gente nós estamos em formação constantemente, para nos atualizarmos, e a gente pede números que sejam factíveis. O cuidado de cruzar esses dados e, a partir disso, fazer análises, isso está conosco. E nós temos hoje uma plataforma que é a Simp, não sei se vocês conhecem, eles começaram como uma startup em São Paulo, né, mas é uma empresa que faz toda essa gestão de projetos incentivados e que ela faz essa comunicação entre a Fundação ArcelorMittal e os produtores. Então, ela dispara os relatórios com a regularidade acordada e ela tabula esses dados automaticamente a partir do recebimento e junto conosco, a gente construiu um dashboard. Então, todo final de mês, a gente sabe quem respondeu, quem não respondeu, aí a gente liga, vai acompanhando essa entrega. Mas ter resultados e evidências dos projetos é obrigatoriedade de quem está conosco, sabe? E é difícil, a gente mesmo já fez, né, de vez por outra faz projetos de monitoramento, assim, é complexo, porque o cenário tem um elemento contextual, há muitas variáveis em jogo, então é uma coisa difícil mesmo, né? Eu vou fazer um questionamento para vocês que são doutores aqui. Mas é isso, né? Por exemplo, investir em esporte contribui para reduzir evasão escolar na escola? Quando a gente pergunta assim, a gente acha que, com certeza, a resposta, assim, com certeza. A criança que está feliz no contraturno com esporte e ela precisa estar na escola para participar daquela atividade esportiva, a gente acha que poderia ser. Mas não tem como a gente atribuir à atividade esportiva a manutenção dessa criança na escola. Então, falar de métricas e impacto é muito difícil na prática, porque tem muitas variáveis influenciando. Então, se a gente não constrói isso desde o início com o produtor e explica para ele, olha, existe uma teoria da mudança prevista para esse projeto. Esperamos alcançar esse resultado. Você acredita que esses números aqui são factíveis para você capturar ao longo do projeto? Porque esses dados aqui vão possibilitar uma análise se a gente alcançou ou não essa efetividade ao final. Mas isso tudo é acordado. Mas como a gente tem hoje mais ou menos uns 40 produtores diferentes executando os projetos, então a gente tem que tratar isso de uma maneira customizada. Eu vou falar que a gente está no início da largada, a gente está longe de chegar ao final
desse processo, sabe? É difícil, porque eu vejo assim que a gente conversa muito sobre isso, até faz parte aqui, digamos, do repertório de discussão da nossa iniciativa aqui do Educação Física S.A., esse assunto. Porque é muito difícil atribuir relação de causalidade àquela mudança. Então, o fato da criança não ter abandonado a escola e estar participando do projeto esportivo pode decorrer de várias coisas, porque a família dela apoia, porque ela frequenta a igreja, porque naquele ano ela teve uma professora na escola que é extraordinária. Assim como o contrário, né? Porque você pode também imaginar uma criança que está no projeto esportivo e que está faltando muito à escola. Então quer dizer que o projeto esportivo está sendo ineficaz? Não, mas o projeto está concorrendo com uma série de outras coisas. Então é difícil isolar isso no mundo real, entendeu? Esse é um assunto espinhoso, né? É um assunto bom. Hoje a gente tem instituições especializadas nisso, né? Nós contratamos uma empresa para fazer esse cálculo de SROI na educação. Mas foi um trabalho árduo, assim, de 9 meses, sabe? E a gente conseguiu, a partir da análise de causalidade do projeto e da teoria da mudança, perceber o retorno monetizado do investimento. Então, assim, qual a percepção social e como isso era percebido pelos beneficiários. Então, é aquele mote, né, que a gente vê. A cada R$1 investido, a gente teve tanto de retorno. Seria ótimo se houvesse uma possibilidade disso ser reproduzido para todo o investimento social privado, mas ainda é muito requintado para o dia a dia. Mas você sabe que eu tenho a hipótese de que é possível meio que padronizar esse SROI, esse método, de uma maneira simplificada e reproduzível em grande escala. Eu acredito que é possível. Eu acho que também, para grandes mentes, e com a IA agora ajudando, quem sabe, né? Facilita, né, a análise de dados. E o Kleber agora, além de um professor doutor de educação física, ele também é um mestre da inteligência artificial. Eu sou entusiasta da inteligência artificial. Tá vendo? Pois é, quem sabe? Não, mas isso é impressionante, né? E assim, eu tive essa passagem pelo Estado, eu vi a importância que é a inteligência artificial para o dia a dia das coisas rotineiras que a gente tem. Porque, por exemplo, a gente viveu essa questão da lei de incentivo, ela triplicar o valor disponível do teto, né? Do teto fiscal. Só que a equipe continua a mesma. E a equipe já estava, assim, sobrecarregada com a demanda. Imagina triplicar o serviço. Então, essa era uma discussão que eu tive muito internamente com a equipe, que se a gente continuasse fazendo as mesmas coisas... Do mesmo jeito, era a fórmula do fracasso. Então, realmente, a gente tinha que pensar em como fazer diferente para tentar ser um pouco mais... eu vou chamar de eficiente, mas acho que não seria eficiência a melhor palavra. E também como trazer a inteligência artificial para nos ajudar nisso, né? E aí eu queria até te perguntar, assim, sobre essa questão de eficiência, Catarina. Vocês devem lidar muito com muitos projetos, que vocês devem receber muitos projetos. E aí eu não sei qual que é a sua percepção sobre os projetos esportivos, assim, se a grande maioria dos projetos realmente são o usual, sabe, da escolinha, se existe margem para uma inovação em metodologia, em forma de apresentação de projeto esportivo. Não sei se você tem essa percepção, porque assim, eu, enquanto estive no conselho no comitê da lei de incentivo, no início eu até tinha curiosidade de ficar lendo os projetos, mas os projetos eram muito iguais, então assim, chegou um momento que eu até parei de ler a metodologia. Assim, que eu sou um cara que gosta de pensar um pouco fora da caixinha. Então, eu acho que sempre há espaço, Rafa, para inovar. Sempre há. Mas há um desafio também de sair da caixinha, né? E de ter empresas que eu acho que investam também no diferente. Quando nós fizemos nosso primeiro planejamento estratégico em 2021, nós colocamos lá dentro das diretrizes dos investimentos em projetos de cultura e esporte uma correlação em projetos que relacionavam o esporte com ciência e tecnologia. E aí todo mundo ficou assim, não, mas como? Isso não existe, não tem ninguém fazendo isso. Sabe? E aí a gente começou a receber algumas propostas totalmente disruptivas, assim, sabe? Que trabalhavam skate e geometria. Skate, movimento, e aí começaram a se apropriar de outros conceitos de outras áreas para trazer essa pitada fora da caixa, sabe? Hoje a gente tem uma demanda na Fundação ArcelorMittal que dificilmente a gente encontra no mercado,
que é relacionar os investimentos em esporte e cultura com a economia circular. E aí, eu estou falando de uma coisa super simples, assim, mas como lidar com o resíduo produzido ao final de cada campeonato, cada torneio, sabe? Muitas vezes tem lá um cuidado de falar, vai ter uma parceria com catadores que vão ficar responsáveis pelo lixo produzido no evento. Mas será que a gente pode estender um pouco essa cadeia e pensar em impacto também para esse público? Então, eu acho que tem muitos caminhos, sabe, que podem ser explorados, mas precisa de pessoas que tenham um pezinho fora dessa normalidade ou do que as empresas querem. Hoje eu vou falar que talvez 95% sejam o básico, assim, é o arroz com feijão, são núcleos, né, que oferecem ali com regularidade aquela modalidade esportiva, e o mais diferente que a gente já fez até hoje foi fazer um encontro mineiro de todos os nossos núcleos, e foi feito em Contagem com o apoio do SESC, foi muito legal. Mas a gente teve que, assim, cutucar os proponentes, sabe, para que eles mobilizá-los para levar os alunos, para treinarem, para organizarem times e poder, de fato, realizar um evento como esse, sabe? E isso que você estava falando agora é muito oportuno, porque já que a gente está aqui, né, na diretoria da EFETO, da UFMG, depois no contexto da temporada do Capacita, que também aconteceu aqui na UFMG, e particularmente, né, a gente tem provocado aqui com a Educação Física S.A. também a universidade a se mobilizar em favor da cadeia produtiva do esporte, porque quando se fala de ciência e inovação, espera-se também que as universidades possam colaborar, tenham que contribuir, possam de alguma forma apoiar essa cadeia produtiva que a gente sabe que, comparando com outros segmentos, tem dificuldade de pensar de maneira inovadora, conforme você está falando. Assim, existe, mas é uma coisa que geralmente fica meio ali mais do mesmo, né? Tudo muito parecido. Você consegue ver alguma coisa, assim, se você já parou para pensar sobre isso, alguma coisa que a universidade, de uma maneira meio óbvia, pudesse fazer em favor de inovação social no campo esportivo? Você que está imersa nisso. Pergunta boa. Essa dá uma tese, né? Essa dá uma tese. Olha, eu vou pedir licença aqui, porque eu combinei com eles que eles não iam fazer perguntas que me encurralassem desse jeito. Pergunta difícil. Kleber, eu acho assim, eu tenho certeza que a universidade hoje, ela talvez entre todos os setores da nossa sociedade, é o que tem licença para experimentação. É muito mais fácil experimentar coisas novas dentro de um ambiente acadêmico do que experimentar dentro de empresas ou dentro da sociedade civil organizada, que, de uma forma, eles são talvez os mais frágeis no processo, porque dependem do dinheiro para fazer os projetos e esses investimentos. E a UFMG, ela é uma referência no Brasil, né, no ensino de qualidade e com certeza, a faculdade propondo, ela pode impulsionar que outros atores também venham juntos nesse movimento, sabe? Eu acho que quando uma universidade puxa a fila, desbrava esse início, né, ela traz um respaldo para que outros venham juntos, sabe? Estamos chegando ao fim? Eu vi que você já está ali monitorando o nosso relógio. Não, eu posso fazer mais uma pergunta? Você acha que dá tempo? Dá tempo, né? Uma parte do público aqui do podcast são profissionais de educação física e muitos gestores esportivos de organizações não governamentais acabam sendo professores de educação física, né, que acabaram se envolvendo com a gestão esportiva por senso de dever, por vontade de impactar a comunidade com a qual eles trabalham. E para esse público, profissionais de educação física que queiram elaborar um projeto, apresentar para a Fundação ArcelorMittal e para outras fundações de outras empresas, a tua experiência de avaliar projetos, o que você acha que um projeto deve ter para ser competitivo na captação de recursos? Olha, primeiro, o projeto ele tem lá o formato básico, se ele estiver bem escrito, com clareza, com transparência na construção do orçamento, e ele tem uma coerência, assim, acho que a palavra certa é essa. Esse é o primeiro passo. Mas projetos bem escritos hoje com a inteligência artificial é mais fácil você encontrar.
Agora, eu acho que o mais difícil para quem está começando é construir relacionamentos com as empresas. Eu acho que esse é o desafio, não escrever o projeto. É ter o telefone da Catarina, é ter o acesso do portal de projetos da ArcelorMittal e fazer com que o projeto que entre no nosso portal seja, de fato, lido pela nossa equipe. Porque hoje a gente tem lá no portal milhares de projetos que chegam todos os dias. Então, eu acho que o pulo do gato está em criar network, assim, é participar dos eventos, é estar presente nos momentos que são importantes e se arriscar, puxar assunto, pegar contato, chamar no LinkedIn, é a pessoa mesmo se oferecer, assim, sabe? Se deixar ser vista. Talvez, eu acho que esse é o grande pulo do gato, que é um desafio para os maiores proponentes hoje, que eu percebo no dia a dia, sabe? E com essa dica de ouro da Catarina, de quem não é visto, não é lembrado, a gente chega ao final de mais esse episódio. E aí queria te agradecer muito, Catarina, por proporcionar esse bate-papo muito gostoso, de dar essas dicas e se colocar à disposição, né, desse bate-papo, né? E aí o Kleber, que sabe nosso roteiro todo, né, de encerramento. Não, só te agradecer novamente, Catarina, a conversa ótima, e dizer para os nossos espectadores que a gente continua essa temporada, a terceira temporada aqui do episódio da temporada do Capacita. Nós teremos mais uma ainda com o Rafael, que é o gerente da CSN, fechando aqui o 4º episódio da temporada. E vocês nos acompanham no Instagram, no YouTube, no Spotify, sempre com conteúdo relevante, informativo, provocativo, porque o papel da universidade é também esse, provocar, sair do lugar comum. Então, Catarina, obrigado. Sobe o som, fica com a gente. Valeu. Obrigado, Catarina. Valeu.